Olá, boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Estamos ao vivo para todo o país, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E vamos juntos a partir de agora com nossos destaques do dia. Depois de um domingo de grandes disputas nas urnas, o país se prepara para o segundo turno, para escolher o futuro presidente. Lula teve 48,43% dos votos e Jair Bolsonaro 43,2%. A partir de agora, os candidatos buscam alianças políticas com um único objetivo: a vitória no dia 30 de outubro. O dólar cai no Brasil e os economistas afirmam que essa queda é resultado das eleições, onde a maioria dos parlamentares, que foi eleita, tem perfil conservador, o que agrada mais os investidores no mercado nacional. Cresce também o índice de confiança empresarial no Brasil, é o maior nível desde agosto de 2021. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Futebol, 8 jogos movimentaram a 29ª rodada do Brasileirão no fim de semana. E no hemisfério norte, o calor de rachar dá trégua e as temperaturas vão ficando mais amenas, para a alegria dos ursos polares que comemoram o início do outono. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta já está no ar. O primeiro turno das eleições para presidente da República trouxe resultado que surpreendeu nas urnas. A disputa foi acirrada entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de agora, o mês de outubro será decisivo na escolha de quem vai ser o presidente a partir do ano que vem. Depois de uma vitória com margem de votos muito pequena entre Lula e Jair Bolsonaro, os candidatos vão disputar o segundo turno das eleições para presidente do Brasil. Lula do PT teve 48,43% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro do PL teve 43,20% dos votos. Partidos que deram sustentação ao presidente Jair Bolsonaro do PL no primeiro turno das eleições foram PL, PP, Republicanos e PTB. Eles elegeram neste domingo pelo menos 185 deputados federais, 5 a mais que a soma de parlamentares desses partidos se considerar das bancadas atuais. As siglas que apoiaram o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, elegeram pelo menos 125 deputados e formaram a coligação de apoio ao petista com 9 partidos além do PT: o PSOL, Rede, PSB, PCdoB, PV, Agir, Avante, PROS e Solidariedade. Já as legendas que lançaram candidatura própria ou não fizeram coligação com Lula ou Bolsonaro no primeiro turno, elegeram 198 deputados federais. Lula e Bolsonaro vão disputar no próximo dia 30 o segundo turno das eleições presidenciais. Bom, e depois do voto, no domingo, a Caixa anunciou hoje a antecipação em uma semana das parcelas do Auxílio Brasil do mês de outubro. Com a medida, também foi antecipado o Vale Gás. O pagamento das parcelas neste mês de outubro começa dia 11 e vai até o dia 25. O adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, que aumenta de R$ 400 para R$ 600 o valor mínimo do benefício, vai ser pago até dezembro. Esse valor a mais faz parte da proposta da emenda à Constituição, a PEC Kamikaze, que prevê gastos maiores de R$ 41 bilhões de auxílio à população pobre e a algumas categorias profissionais. Já o Vale Gás é pago a cada 2 meses dentro do calendário do Auxílio Brasil e também de acordo com o fim do número de inscrição social, o NIS. Hoje, mais de 5.600.000 famílias recebem 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O valor integral só vai ser pago até dezembro. Em janeiro do próximo ano, as famílias voltam a receber apenas 50% do valor do Vale Gás. O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105. E as em situação de pobreza são aquelas que têm renda familiar per capita entre R$ 105,01 e R$ 210. Para saber se você tem direito ao benefício, é só ligar no telefone 121 do Ministério da Cidadania ou pela Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111. Outras formas de saber sobre o benefício é pelo aplicativo Auxílio Brasil e pelo Caixa Tem.
E o dólar registrou hoje forte queda, depois do primeiro turno das eleições. No início da tarde, a moeda norte-americana caiu 4,12%, chegando a R$ 5,17. Terminado o primeiro turno das eleições no país, o dólar registra queda intensa nesta segunda-feira. Já o Ibovespa opera em forte alta. O Ibovespa é um dos indicadores mais importantes para entender sobre o mercado financeiro. Basicamente, a pontuação revela as expectativas dos investidores e representa o ânimo do mercado. Quanto à queda do dólar, especialistas explicam que isso é reflexo do resultado da disputa presidencial e dos eleitos para o Congresso Nacional, que estão mais alinhados à direita, com uma agenda mais liberal, fatores considerados positivos pelos agentes do mercado financeiro. Mas o que é uma agenda mais liberal? Economistas explicam que é uma agenda mais pró-mercado, ou seja, que mesmo se o Lula ganhar, ele vai ter mais dificuldades para aprovar qualquer medida que envolva gasto público ou algum tipo de estatização por causa dessa montagem de cadeiras do Congresso e do Senado. As características apontam que a reeleição de Bolsonaro vai agradar mais ao mercado financeiro. A agência de notícias Reuters divulgou a visão de economistas que afirmam que, independente de quem vença a disputa presidencial, a principal preocupação dos investidores para o próximo governo continua sendo a agenda fiscal e a trajetória dos gastos públicos. Os dois principais candidatos fizeram campanha por mais gastos e o presidente eleito terá esse desafio à frente de como equilibrar as contas públicas e a trajetória futura da dívida. Além disso, os economistas do mercado financeiro reduziram de 5,88% para 5,74% a estimativa de inflação para este ano no Brasil. Bom, agora quase 4h30 da tarde, eu quero trazer para você de casa os números de agora do mercado financeiro, O dólar opera neste momento com queda de 3,99%, cotado a R$ 5,18. A moeda da Europa, o euro, está registrando queda hoje também de 3,82%, cotada a R$ 5,08. E a Bovespa, a B3 em São Paulo, opera em forte alta hoje, nesta segunda-feira, uma alta de 5,37% neste momento, com 115.942 pontos registros de agora no mercado financeiro aqui no Brasil. Os especialistas também projetam uma alta maior do PIB e estabilidade da taxa de juros até o fim do ano. Já a projeção para a taxa de câmbio para o fim de 2022 e início de 2023 é de que o dólar permaneça estável em R$ 5,20. Temos um valor muito parecido hoje, a cotação de agora, como eu acabei de falar, R$ 5,18. No cenário externo, o aumento forte dos preços do petróleo no mercado internacional também contribuiu para o desempenho positivo da taxa de câmbio. Eleições 2022, os brasileiros foram às urnas ontem, de norte a sul do país, também no exterior, para escolher deputados, senadores, governadores e o presidente da República. Bom, merece destaque aqui que fora do país o número de brasileiros que correram às urnas foi surpreendente, quase 40% maior na comparação com as eleições passadas em 2018. Definido o segundo turno nas eleições presidenciais, entre Lula e Bolsonaro, teremos um segundo turno, Eu quero trazer para você de casa como ficou o resultado nos estados, E eu começo pelos estados da região sul. Confira. Com 100% das urnas apuradas no Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, foi reeleito no primeiro turno para o cargo de governador do estado. O candidato recebeu 69,64% dos votos contra 26,23% dos votos recebidos pelo candidato Roberto Requião, do PT. Para senador, o ex-juiz Sérgio Moro foi escolhido pela maioria dos eleitores para representar o Paraná em Brasília. Ele ficou com 33,5% dos votos. Os candidatos mais votados para o cargo de deputado federal foram Deltan Dallagnol, do Podemos, e Gleice Hoffmann, do PT. Para as cadeiras na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais mais votados foram Alexandre Cury, do PSD, e Márcio Nunes, também do PSD. Para presidente da República, o candidato Jair Bolsonaro venceu no Paraná, com 55,26% dos votos. Boa vantagem em comparação a Lula, que ficou com 35,99% dos votos no estado.
Em Santa Catarina, após conclusão da apuração, os candidatos ao governo Jorginho Melo, do PL, que ficou com 38,61% dos votos, e Décio Lima, do PT, com 17,42% dos votos, vão disputar o segundo turno em 30 de outubro. Para o Senado, foi eleito Jorge Seife, do PL, com 39,79% dos votos. Os candidatos mais votados para deputado federal em Santa Catarina foram Carol Detone, do PL, e professor Pedro Uscai, do PT. Para deputado estadual, Ana Campagnolo, do PL, e Luciane Carminati, do PT. Na corrida à presidência, Bolsonaro ficou com ampla vantagem em Santa Catarina, escolhido por 62,21% dos eleitores, contra 29,54% dos votos para o candidato Lula. Com a apuração totalizada também no Rio Grande do Sul, ficou definido, o estado terá segundo turno na corrida ao governo. O candidato Onyx Lorenzoni, do PL, ficou com 37,5% dos votos, contra 26,81% dos votos para Eduardo Leite, do PSDB, que concorre à reeleição. Para o Senado, os gaúchos elegeram o general Hamilton Mourão, do Republicanos, o atual vice-presidente da República. Ele ficou com 44,11% dos votos. Para deputado federal, os mais votados no estado foram Tenente Coronel Zuco, do Republicanos, e Marcel Van Hatten, do Novo. Para deputado estadual, os mais votados no Rio Grande do Sul foram Gustavo Vitorino, do Republicanos, e Luciana Genro, do PSOL. Na corrida à presidência da República no estado, Jair Bolsonaro ficou na frente, com 48,89% dos votos. Lula recebeu 42,28% dos votos no Rio Grande do Sul. Cresceu o índice de confiança empresarial no país. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. É o maior nível desde agosto de 2021. A alta da confiança empresarial do mês de setembro é resultado das perspectivas e expectativas positivas da economia brasileira. Em médias móveis trimestrais, é o sexto mês seguido de elevação, com crescimento de 2,7 pontos no terceiro trimestre deste ano. Mesmo assim, o ritmo é menos intenso que a do trimestre anterior, quando o índice avançou 7 pontos. De acordo com especialistas da Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança empresarial se aproxima do nível de agosto de 2021, o maior alcançado desde o início da pandemia de Covid-19. Os setores menos otimistas são o comércio e a indústria. No setor industrial, há um pessimismo crescente que é reflexo da forte desaceleração da economia mundial. A alta da confiança empresarial de setembro foi influenciada pelo indicador positivo atual, que no setor da empresa subiu 0,7 ponto para 102 pontos, maior nível desde junho de 2013. O índice de expectativas subiu 1 ponto para 100,1 pontos, maior nível desde outubro do ano passado. O índice de confiança empresarial, chamado de ICE, consolida os índices de confiança dos 4 setores cobertos pelas sondagens empresariais produzidas pela Fundação Getúlio Vargas, que são a indústria, serviços, comércio e construção. Em setembro, a confiança subiu em todos os setores que integram o índice, só na indústria que houve leve recuo por causa da instabilidade econômica no país. A confiança empresarial cresceu em 61% dos 49 segmentos integrantes do Índice de Confiança Empresarial. Vamos falar de saúde agora. No combate ao mal de Parkinson, um projeto batizado de Estímulo tem como principal meta ampliar as informações sobre a doença aos pacientes e às pessoas próximas deles. E como é importante ampliar informações sobre a realidade dessa doença. Veja só. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Crônica e progressiva, causa danos às células e diminui a produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Os sintomas são variados, sendo os mais comuns: tremores, lentidão de movimentos e rigidez muscular. Ainda não há cura, mas existe tratamento. Em 2010, a mãe da Kátia foi diagnosticada com a doença e foi em 2017 que começaram os sinais mais evidentes. Com isso, surgiu a necessidade de estudar. O projeto, na verdade, é o estímulo porque todos os pacientes precisam de estímulo. Quem que não precisa de um estímulo, né? E o foco do projeto é ele disseminar informações de qualidade e informações científicas, informações que tenham um estudo, que tenham uma preparação.
A professora e pesquisadora acredita que grande parte da população não conhece a doença e levar informação é o principal foco do projeto Estímulo. A motivação que os jovens passam para os pacientes, que tem essa troca, essa riqueza, né? Até de detalhes, porque os pacientes, eles passam coisas do seu dia a dia. Por exemplo, a gente tem lives do projeto. Então, as pessoas perguntam na live como é que a cozinha, se está com um pouco de tremor, se não consegue caminhar, como é que ela vai sair de casa, né? São algumas atividades diárias que são essenciais para que as pessoas também conheçam. Essa informação, essa disseminação e essa motivação que também os pacientes também têm no projeto, né? Ao descobrir o Parkinson há 8 anos atrás, o Onacir teve muitas dificuldades para aceitar. Hoje, ele aproveita a vida da melhor forma possível e se considera um ativista da doença. Eu descobri a doença em 2014 e à medida que ela foi progredindo, eu sabia que eu tinha que correr contra o tempo. Então eu fui viver intensamente, através do esporte principalmente. Participei de maratonas e ultramaratonas ao redor do mundo. Viajei para 23 países. Comecei a dar palestras motivacionais. Depois escrevi um livro que eu reverti para a causa do Parkinson. E tive de me aposentar. Aí eu me reinventei através do trabalho voluntário. Os estímulos são diversos. Tem conteúdos nas redes sociais, eventos online e presenciais e, principalmente, a força e motivação de jovens pesquisadores. A gente consegue aprofundar nossos conhecimentos dentro da área acadêmica e também transmitir esses conhecimentos para a comunidade, que a gente percebe que ainda falta muita informação para eles. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com esse problema. Esse tipo de iniciativa é fundamental para os portadores. O projeto me devolveu a autoestima e a oportunidade de contribuir para a sociedade. Porque quando você aposenta por invalidez, essa palavra é bastante pesada, o sentimento é bastante difícil. Mas através do projeto, eu encontrei a oportunidade de compartilhar com as pessoas a minha experiência e me motivar também ao passo que eu motivo eles. É um projeto inspirador, né, que com muita informação no combate à doença de Parkinson quer mudar vidas, sim. Muito legal essa iniciativa. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, os gols do Campeonato Brasileiro e o resultado das eleições nos estados do Sudeste. Lula venceu em Minas, Bolsonaro em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h41 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Com o resultado das eleições, os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva chegaram à frente, na corrida à presidência e vão concorrer no segundo turno para ver quem vai assumir a partir do ano que vem. Veja quais foram as principais cidades onde os candidatos receberam quantidade mais representativa de votos. O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu a maior quantidade de votos, sendo 48,4%. Os estados que tiveram mais cidades lulistas são os de Pernambuco e Piauí. O município em que Lula teve mais votos foi o de Guaribas, no Piauí. Em seguida está a cidade de Fartura, do Piauí, com 91,44%, no estado do Piauí. Com 91,26%, está a cidade de Carnaubeira da Penha, em Pernambuco. E com mais de 90% estão os municípios piauienses de Campinas do Piauí e Capitão Gervásio Oliveira. Já o candidato Jair Bolsonaro recebeu 43,2% dos votos. Ele alcançou maior votação nos estados do Sul, com exceção de uma das cidades do estado do Pará. A cidade mais bolsonarista é a de Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, onde o candidato recebeu 83,98% dos votos.
Em segundo lugar, com 82,20% dos votos, está o município de Nova Santa Rosa, no Paraná. Em seguida, está Quatro Pontes, também no Paraná, com 80,32%. Novo Progresso, no estado do Pará, é a quarta cidade em que Bolsonaro mais teve votos, com um total de 79,60%. E ainda no estado do Paraná, no município de Mercedes, Jair Bolsonaro teve 78,78% dos votos. Veja agora como ficou o resultado das eleições nos estados da região Sudeste. Com 100% das urnas apuradas em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, foi reeleito para mais 4 anos como governador do estado. Ele ficou com 56,18% dos votos, contra 35,08% do candidato Calil, do PSD. Para o Senado, os mineiros elegeram Cleitinho, do PSC, que ficou com 41,52% dos votos. Os mais votados na disputa para deputado federal foram Nicolas Pereira, do PL. Este o candidato mais votado no Brasil para deputado federal, com 1.492.047 votos. Além dele, André, do Avante. Para deputado estadual, os mais votados foram Bruno Engler, do PL, e Beatriz Cerqueira, do PT. Para a presidência, Lula venceu a disputa em Minas. Ficou com 48,29% dos votos, contra 43,6% de Jair Bolsonaro. Em São Paulo, a corrida ao governo do estado vai ao segundo turno. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ficou com 42,32% dos votos e vai para a disputa em 30 de setembro contra o candidato Fernando Haddad, do PT, que ficou com 35,7% dos votos. Para o Senado, os paulistas elegeram o candidato Marcos Pontes, que ficou com 49,68% dos votos. Para deputado federal, os candidatos mais votados em São Paulo foram Guilherme Boulos, do PSOL, e Carla Zambelli, do PL. Para deputado estadual, Eduardo Suplicy, do PT, e Carlos Gianazzi, do PSOL. Na corrida à presidência em São Paulo, Jair Bolsonaro ficou na frente, com 47,71% dos votos. Lula recebeu 40,89% dos votos no estado. No Rio de Janeiro, o candidato Cláudio Castro, do PL, foi eleito no primeiro turno, com 58,67% dos votos. Para o Senado, os eleitores do Rio escolheram o candidato Romário para Brasília. Romário ficou com 29,19% dos votos. Os candidatos mais votados na corrida à Câmara dos Deputados pelo Rio foram Daniela do Vaguinho, do União Brasil, e o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello. Na corrida à Assembleia Legislativa, Márcio Canella, do União Brasil, e Douglas Ruas, do PL. Para a presidência da República, Jair Bolsonaro venceu no Rio de Janeiro, com 51,09% dos votos. Lula ficou com 40,68%. No Espírito Santo, a disputa pelo governo do estado vai para o segundo turno. Renato Casagrande, do PSB, que ficou com 46,94% dos votos, vai para a disputa em 30 de outubro com Manato, o candidato do PL, que ficou com 38,48% dos votos. Para o Senado, os capixabas escolheram Magno Malta, com 41,95% dos votos. Os mais votados para deputado federal no estado foram Hélder Salomão, do PT, e Gilvan da Direita, do PL. Mais votados para deputado estadual foram Sérgio Meneghelli, do Republicanos, e o capitão Assunção, do PL. No Espírito Santo, na corrida à presidência da República, Jair Bolsonaro foi o mais votado, com 52,23% dos votos. Lula ficou com 40,4%. Agora chegou aquele momento em que a Juliana vai trazer um recado que é muito importante para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Odilon. Boa tarde para você de casa. E olha só, hoje eu quero falar com você que sofre com problemas da próstata aumentada. Você que levanta a noite toda para ir ao banheiro, já não tem mais vitalidade, sente dor na hora da micção. Hoje eu vim falar para você do Golden Prosh. Ele é à base de licopeno, 100% natural, não tem contraindicação e ajuda aí a combater o desenvolvimento de tumores prostáticos. Sem contar, gente, que você vai conseguir
conseguir voltar a ter uma noite tranquila, vai regular aí também os seus hormônios. E hoje nós temos uma super promoção para você que ligar pra gente agora no 0800 591 7203 e nós temos também frete grátis para todo o Brasil. Mas lembrando que a promoção só vale para os 10 primeiros que ligarem. Então pega o telefone e liga pra gente agora no 0800 591 7203. Odilon, tá com você. Obrigado, Juliana. Você acabou de receber as informações que a Juliana trouxe nessa tarde de segunda-feira pra gente. Agora ela está esperando a sua ligação. Vamos de futebol. 8 jogos movimentaram a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Veja os gols. No Mineirão, o Atlético Mineiro recebeu o Fluminense. Hulk marcou o primeiro dos donos da casa. E o craque do Galo estava a todo vapor, tanto que, no início do segundo tempo, marcou o segundo gol que definiu o placar final no Mineirão. No estádio gigante da Beira-Rio, o Internacional jogou contra o Santos. Depena fez o gol da vitória do Colorado. Na Arena Castelão, o Ceará recebeu o América Mineiro. Juninho abriu o placar para os visitantes aos 25 minutos. Felipe Azevedo ampliou. E Vina descontou para o Ceará no final da partida. No Maracanã, o Flamengo enfrentou o Bragantino e o rubro-negro carioca não tomou conhecimento do Massa Bruta. Gabriel Gabigol abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo para o Mengão. O Bragantino ainda reagiu, empatando com Elinho. Mas o Flamengo tem Pedro. O centroavante rubro-negro marcou o segundo, o terceiro e o quarto gol do rubro-negro carioca, dando números finais da partida e anotando mais um hat-trick na carreira. No estádio da Serrinha, o Goiás jogou contra o Fortaleza. E Lucas Sacha anotou o gol da vitória dos visitantes. No estádio da Ressacada, o confronto foi entre Avaí e Atlético Goianiense. O Wellington abriu o placar para o Atlético Goianiense. O Dragão ampliou com Baralhas. E o William Potker descontou para os donos da casa. Final na Ressacada, Avaí 1, Atlético Goianiense 2. Na Arena da Baixada, o Furacão recebeu o Juventude. Vitinho marcou o primeiro dos donos da casa. Fernandinho acertou um belo chute de fora da área para marcar o segundo do Furacão e o primeiro gol dele desde que retornou à equipe paranaense. Final na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 2, Juventude 0. Na Neoquímica Arena, o Corinthians jogou contra o Cuiabá. Yuri Alberto abriu o placar para o Timão aos 33 minutos do primeiro tempo. E Roger Guedes ampliou. Final na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Cuiabá 0. Nosso assunto agora é meio ambiente, porque se no sul do hemisfério, a primavera vem trazendo um pouco de calor, no hemisfério sul, a primavera traz um pouco de calor para dar ideia de como vai ser o verão, o outono no hemisfério norte já dá sinais de que o frio se aproxima com mais intensidade. Quem gostou das temperaturas lá embaixo são os ursos polares. Acompanhe. O outono no Ártico chegou trazendo alívio para um grande predador. Os ursos polares da região passam no verão um período crítico. A cada ano, desde o fim de junho, quando o gelo desaparece, eles são obrigados a viver nesta margem e jejuar. Um jejum cada vez mais longo e perigoso. O urso espera o gelo se formar novamente. Ele deve ficar em terra até novembro, mais ou menos, antes de poder caçar de novo. Jeff York, biólogo da Polar Bear International, explica que em terra firme, os ursos polares costumam ter muito poucas opções para se alimentar. Na província canadense de Manitoba, o americano visita Churchill várias semanas por ano para ver como evolui o animal em risco de extinção. No Ártico, o aquecimento global é 3 vezes mais rápido do que em outras partes do mundo. Pouco a pouco, a banquisa, ou seja, as placas de gelo flutuantes que constituem o habitat do urso polar, vai desaparecendo e a glaciação demora mais tempo a acontecer. Enquanto eles estão em terra, chegam a perder 1 ou 2 quilos por dia. Conseguem permanecer assim por cerca de 180 dias até começar a enfrentar de fato alguns problemas. O urso polar é um carnívoro que se alimenta sobretudo da gordura que envolve o corpo das focas. Mas hoje em dia, durante o verão, o predador do Ártico se vê obrigado, às vezes, a comer algas. Nesta localidade de 800 habitantes, inacessível de carro, os ursos polares se acostumaram há anos a frequentar o depósito de lixo, fonte de comida fácil, mas prejudicial para eles. Ursos estão passando um mês a mais em terra do que seus pais ou avós.
Estamos preocupados com o que vai acontecer com as gerações futuras. O mundo está mudando o tempo todo. A menos que as pessoas possam se comprometer a parar a poluição, tentando ajudar nosso planeta, a Mãe Natureza vai nos punir por toda a devastação que causamos. Ela não vai ficar quieta por isso. De acordo com os cientistas, ninguém se salva da mudança climática, nem mesmo as belugas, que durante o verão migram aos milhares das águas do Ártico até a Baía de Hudson para buscar refúgio. Em algumas regiões, o cetáceo tem menos presas à sua disposição e precisam submergir muito mais para encontrar comida, o que requer mais energia. Na Baía de Hudson, um outro perigo. Previsões dizem que a partir de 2030, as embarcações poderão navegar na área o ano todo devido à redução do gelo marinho, o que desencadeia a poluição sonora, um problema importante para a espécie, apelidada de canário do mar, pela forma como se comunica. Muitas mudanças ambientais à vista aí por todo o planeta, né? A situação em muitos locais é preocupante e ameaça, né, a vida animal. Bom, aqui no Brasil, a cidade de Curitiba vai virar pintura e poderá ganhar todas as cores. Este é um projeto para o aniversário da capital paranaense, que completa 330 anos, só no ano que vem. Mas os cartazes à espera dos artistas já começaram a se espalhar pela cidade. Um mapa com pontos de destaque de Curitiba faz parte das comemorações do aniversário de 330 anos da cidade, que serão completados no ano que vem. Promovido pela Rádio CBN, em parceria com diversas empresas, o projeto Vamos Pintar convida os moradores a colorirem um desenho da capital paranaense. A ideia é que você vá pintar o mapa e nos devolver. No verso também tem o regulamento. São 4 categorias: infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto. Pinta a criança de 0 até o velhinho de 100 anos de idade. São 350 mil mapas que vão ser distribuídos em escolas públicas e em diversos pontos da cidade para quem quiser participar. A campanha já aconteceu em outros municípios e tem perspectiva de realização em mais locais. Já temos entendimento de levar o mapa para Florianópolis, para Joinville e Blumenau aqui no sul, para Campinas aqui no interior de São Paulo. Os desenhos podem ser entregues coloridos até o dia 30 de janeiro. Um grupo de jurados vai selecionar os mais bonitos, que vão ser premiados. Por enquanto, as equipes trabalham a todo vapor para que os mapas sejam distribuídos. Quando a gente pega só nesse trabalho, a gente é 4.500 no dia. Ao todo, são 1.500 pontos representados em todo o mapa. Além dos pontos turísticos, tem também algumas personalidades da capital paranaense. E tem também, o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas e o Padre Reginaldo Manzotti. Para ilustrar a cidade, o cartunista Paixão e o filho Guilherme tiveram 8 meses de pesquisa e muito trabalho. Foi um desafio muito grande e a gente foi aprendendo a fazer com calma, assim, sabe? Aprendendo uma técnica, testando coisas diferentes, e tem muita pesquisa atrás disso. Pegamos algumas referências. O mais complicado do trabalho foi essa referência dessa perspectiva de desenhar vista de cima, né? Pelos próximos meses vão ser feitas ações para promover o projeto. Uma delas foi realizada nessa loja de tintas com crianças do Instituto Treinando para a Vida, que oferece atividades de contraturno escolar. Aqui elas tiveram um encontro com os artistas que desenharam o mapa e tiveram um momento de aprendizado e inspiração. Eu sempre falo que essas crianças precisam de referências, né? A gente precisa ir além, né? A gente precisa expandir a imaginação e até entender onde que elas podem chegar. Então, ter a presença do Paixão aqui, do filho dele, foi uma oportunidade incrível para as crianças. Eu tenho certeza que elas não vão esquecer desse momento. Curitiba está começando cedo, né? Os preparativos para o aniversário de 330 anos. A comemoração é só lá em 29 de março do ano que vem, mas certamente, né, os cartazes vão ficar lindos com a pintura da criançada aí para celebrar essa festa. Gente, Pauta Aberta está terminando. Obrigado pela sua companhia. Ótimo finzinho de tarde. A gente tem novo encontro marcado para amanhã. Tchau, tchau.